Olá, olá, boa tarde, bem-vindos todas, todos. Espero que estejam muito bem, desde qualquer lugar do mundo que estejam nos sintonizando. Vamos começar com a mesa número 1. Eu sou Rubem Anclares. Para mim é um privilégio estar aqui no Quinto Luso, no Luso Afro-Brasileiro, e estar aqui na mesa 1, que é intitulada Conversações Curriculantes, Políticas de Currículo e Formação no Brasil e Portugal, o Contemporâneo, Agônico e Perspectivas. Vai nos acompanhar hoje, como palestrantes, os professores José Augusto Pacheco, José Carlos Morgado, o professor Roberto Sidney Macedo Alves e Herbert Gomes da Silva. Vamos, então, a iniciar com as nossas palestras. Cada palestrante vai ter 20 minutos de apresentação. Quando faltar 5 minutos, eu vou dar um aviso. E quando faltar 1 minuto, vou dar um aviso de novo. A ideia é estar muito organizados com o tempo. E ao final das 4 apresentações dos palestrantes, vamos dar um tempo para as intervenções e as perguntas. O nosso primeiro convidado é o professor José Augusto Pacheco. Ele é licenciado em História, doutorou-se na Universidade do Minho, em Ciência da Educação, especialidade de Desenvolvimento Curricular. Tem uma ampla trajetória no campo educativo da educação superior. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, membro do Conselho Nacional de Educação, tem colaborado com muitas instituições de ensino superior, educação universitária, em diferentes países da língua portuguesa, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, etc. E é membro do Conselho Constitutivo da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência, a Cultura, e preside a Assembleia Municipal de Paredes Coura, onde é natural. Professor Augusto Pacheco, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui acompanhando-nos no colóquio. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado ao professor Rubem Anclares pelas palavras com que me apresentou aqui nesta mesa redonda. Cumprimentar também o professor Roberto, grande amigo, o professor Zé Carlos, também grande amigo, e dizer-lhes que é com muita satisfação que faço parte desta mesa redonda. O tema sobre políticas de currículo em Portugal e no Brasil, eu gostaria de abordar a questão das políticas curriculares no contexto das tecnologias digitais. Todos estamos a viver uma situação totalmente nova, que foi a da pandemia de Covid-19. Os nossos avós viveram-na aqui na Europa e também certamente no Brasil e em todo o mundo ao nível da peste bubónica, que matou 50 milhões de pessoas. E esta situação que para nós, para esta nossa geração, é totalmente nova, nos obrigou a repensar a educação e os seus futuros e, sobretudo, repensar o papel das tecnologias, porque elas também se tornaram salvadoras da própria escola, porque substituíram as escolas presencialmente e a tecnologia, sobretudo as gigantes tecnológicas, exaltaram de contentamento, pensando que o digital jamais deixará fazer parte das nossas vidas e do diário das escolas. Eu gostaria de contrariar esta ideia. E, sobretudo, que as tecnologias digitais vieram para ajudar as escolas e os professores, não vieram para substituir as escolas e os professores. E daí que seja necessário repensarmos nas questões na questão das tecnologias digitais e no perigo que elas representam naquilo que eu designo pelo regresso ao neobieburismo, porque a aprendizagem, o ensino, o estudo nas tecnologias digitais colocam esta questão. Ora, é dito hoje nos documentos internacionais que é, por exemplo, da União Europeia, que é preciso reconfigurar
a educação e a formação e as suas políticas para a era digital. A digitalização, a datificação e a conectividade são ideologias que hoje fazem parte do nosso cotidiano e das propostas curriculares e propostas educacionais, e, de facto, a formação dos docentes em capacidades, em competências digitais, é algo que está em curso. Hoje está no horizonte, por exemplo, da formação continuada em Portugal, e todos nós também somos chamados a desempenhar essas competências ao nível das tecnologias digitais, ou seja, que se tornam cada vez mais os pilares da construção de um novo referencial pedagógico que a OCDE, antes da pandemia, já apresentava no documento Bússola da Aprendizagem, ou seja, a capacidade de os alunos navegarem pela internet e descobrirem por si mesmo a informação e o conhecimento com a ajuda dos professores. Mas o que significa isto hoje em dia para a reconfiguração das políticas curriculares e educacionais, a aprendizagem na escola digital? A questão em análise aprende-se com um modelo educacional que esconde por trás das tecnologias digitais, cuja concepção e implementação nas escolas obedece por inteiro a políticas e a práticas de prestação de contas ou de accountability. Ou seja, a governação digital da educação é alimentada pelas ideias de personalização e de adaptação, por um lado, e por ideias que enfatizam a produtividade, a quantificação e a calculabilidade, por outro. Se não há volta a dar ao digital, se não reconhecê-lo e dizer que não é possível voltar atrás, a tecnologia tem a vantagem de ajudar os professores na realização de certas tarefas escolares que requerem trabalho burocrático, avanço como as máquinas de calcular, significam um avanço inestimável, mas desde que os alunos não sejam excluídos de processos cognitivos que são básicos para uma aprendizagem cognitiva. Baseado no livro A Era do Capitalismo de Vigilância, de Zudoff, coloco 3 questões sobre a aprendizagem numa escola digital. A aprendizagem digital personalizada, preditiva, a partir dos dados e dividida por tarefas, tornará mais fiscal, mais eficaz a escola em termos de resultados? Que novo conhecimento está relacionado com a aprendizagem digital? Que novo poder está na base da aprendizagem digital? O denominador comum a estas questões é o conceito de capitalismo de vigilância, que representa, por um lado, a arquitetura global de modificação do comportamento, usando a experiência humana como matéria-prima gratuita que transforma em dados para previsões de comportamento, a que Zuboff chama mercados de futuros comportamentos. E o poder, por outro lado, instrumentário para controlar a experiência humana reduzida a dados. É uma expropriação dos direitos humanos essenciais e uma anulação da subjetividade que tinha sido uma conquista da pós-modernidade e que as tecnologias digitais reconfiguram no sentido de um individualismo de colmeia ou de espírito dominado pelos interesses comerciais. Como realidade global, o capitalismo de vigilância impõe uma visão totalizadora e coletiva da vida dentro da colmeia, em que a sujeição do indivíduo à consciência do grande outro, que neste caso são as gigantes tecnológicas, e veja-se, por exemplo, as mudanças em curso no Facebook, não é só apenas mudança de nome, porque há toda um desejo de controlar totalmente as pessoas que são transformadas em dados, se torna numa prática cotidiana do mundo virtual, a nova casa em que agora se vive de forma permanente. E aqui também outras gigantes tecnológicas que têm essa pretensão de nos colocar dentro de uma realidade virtual onde querem que nós permaneçamos para sempre e nos desliguemos da vida real. E isso tem a ver, portanto, com a questão de uma aprendizagem personalizada, muito baseada na predição de comportamentos a partir daquilo que eu depois chamarei a aprendizagem algorítmica.
E desta aprendizagem, portanto, a questão do conhecimento relaciona-se com o novo tipo de conhecimento que a aprendizagem digital pressupõe, ou seja, um conhecimento calculista, assim o classificou Heidegger, ao falar da tecnologia, determinado pela aprendizagem automática, determinado por uma forma de aprendizagem baseada nas máquinas, em que os robôs vêm em parte substituir o professor em tarefas que podem ser, por exemplo, de ensinar questões básicas a alunos, de manter a disciplina, etc., etc., como já existem em muitas escolas, em sistemas educativos dos países mais avançados. E esta questão coloca um novo poder de controle da pessoa, e o que está por trás destas tecnologias digitais é que um dos seus teorizadores, que é o Watson, portanto, desde Watson, Skinner e Mayer até Pentland, que é um dos seus autorizadores, propõe que que é Pentland, que é tempo de abandonarmos a ficção dos indivíduos como unidade de racionalidade e de reconhecermos que a nossa racionalidade é em grande parte determinada pelo tecido social envolvente. É um regresso a Skinner, que publicou livros sobre máquinas de ensinar e de controle do comportamento, e de facto aquilo que Skinner não conseguiu, porque não tinha as tecnologias para isso, as tecnologias digitais, os skinnerianos, os neoweberistas, estão a consegui-lo agora. E nessa sociedade instrumentarista, portanto, é reimaginada a escola e a aprendizagem, e é colocada em causa aquilo que é a base da escola e da relação pedagógica, que é a subjetividade. O ideal político do século XVIII do indivíduo como portador de dignidade, de direitos e deveres inalienáveis, o ser humano individualizado do século XX, o indivíduo psicologicamente autónomo de finais do século XX e o sujeito que se desamarrou de metanarrativas e que constrói os seus percursos de acordo com contextos que não são, de modo algum, globais. Neste caso, a aprendizagem torna-se personalizada, e porque ela é profundamente neobehaviorista, tal como a escola digital, por mais que contribuam para outros conhecimentos, porque tendem para a supressão da subjetividade e da relação pedagógica assente naquilo que William Painer nos diz, o que é o currículo, que é uma conversação complicada, uma conversação complexa, que é deliberada em termos de construção do próprio conhecimento. E é aqui que esta questão da aprendizagem digital traz de volta o neobehaviorismo, porque essa aprendizagem está somente assente em competências que são traduzidas em dados, e que o percurso a seguir pelos alunos tem muito a ver com esses dados que são inseridos em bases de dados e que determinam, em parte, esses percursos de aprendizagem. Trata-se de uma aprendizagem bastante predictível, de uma aprendizagem baseada na gestão de dados e que é calculada por algoritmos, ou seja, levar o aluno a percursos personalizados, individualizados, mas que têm sempre como ponto de passagem e como ponto de chegada interesses comerciais. Porque quando nós somos transformados em dados, pela utilização das redes sociais, etc., etc., e pelas tecnologias digitais que nós usamos, tanto ao nível do software como do hardware, nós estamos a ser transformados em dados e estamos a constituir ou estamos a transformar num produto que está a gerar publicidade e está a gerar milhares e milhares de ganhos a estas indústrias tecnológicas. E digamos que
é necessário que nas escolas os alunos sejam tratados como indivíduos cujas capacidades cognitivas se estão a desenvolver e de quem é esperado que contribua ativa e criativamente para a discussão na sala de aula. Mais do que, e para terminar, mais do que palavras de síntese, apenas para dizer o que o romance Clara e o Sol, que é de um japonês que está em Londres e ganhou o prémio Nobel, tem como personagem principal uma amiga digital, um robô, chamada Clara. Daí Clara e o Sol. A sua capacidade reside na observação do mundo exterior e das pessoas e das coisas, bem como na aprendizagem contínua que é capaz de realizar de um modo assombroso e de um modo incapaz de ser alcançado pelos seres humanos. Ela, a amiga digital, ou robô, memoriza, sente, adormece, acorda, canta, observa, interioriza, interage, imita, interpreta, opina e ajuiza. Ela calcula algoritmicamente e a sua ação depende do modo como foi calibrada pelos engenheiros que a construíram. Age em função de padrões, de normas, mas não é tudo na aprendizagem. Apenas apoia, pelo que a relação pedagógica, como se observou recentemente com a experiência do ensino à distância no quadro da pandemia, continua a ser o que mais caracteriza a escola na sua essência humanística e inclusiva, mesmo que outras possibilidades de aprendizagem já estejam no interior das escolas, transportadas pelas tecnologias digitais. É preciso entender estas tecnologias digitais crítica e pedagogicamente, uma vez que as pessoas não são suscetíveis de serem reduzidas a algoritmos que têm por finalidade a busca da perfeição humana. E não compete a nós também, educadores, e também teóricos e práticos do currículo, buscar na educação e nas propostas curriculares a perfeição da humana ao nível da aprendizagem. A imperfeição faz parte de todo o processo e as políticas de educação e formação que são dominadas pelas tecnologias digitais têm que ser compreendidas pelo seu lado crítico, por aquilo que elas trazem de pensamento, de conhecimento calculista, de um conhecimento que a Heidegger classificou, que é o contrário do pensamento reflexivo, do aquilo que o Paulo Freire diz de um conhecimento emancipatório. Está na hora de começarmos a analisar criticamente as tecnologias digitais e, sobretudo, aquilo que as tecnologias representam para o currículo. É a anulação de propostas válidas de currículo, porque as tecnologias digitais, com todo o seu poder e toda a sua capacidade de envolver os alunos e de os manter em atividades através de softwares muito inteligentes e dominados pela inteligência artificial, o próprio currículo que nós trabalhamos nas escolas, ele pode tornar-se totalmente secundário em relação àquilo que é o currículo das coisas e que pode transformar-se no currículo real dos nossos alunos e das nossas escolas. Por enquanto, considero que este currículo das coisas, dominado essencialmente pelas tecnologias digitais e pela navegação ao nível da internet e de toda a conectividade, é apenas mais um currículo oculto, um currículo que está nas mãos dos alunos, quando eles usam os seus aparelhos os seus aparelhos digitais, com o seu software, o hardware diferente que possam ter, mas que tendencialmente tornar-se-á no currículo que pode substituir e tornar irrelevante as atuais propostas curriculares que são emancipatórias e que são dominadas pelas identidades e pela aquilo que caracteriza hoje essencialmente
e aquilo que deve ser o nosso compromisso, que é uma educação e um currículo que esteja orientado para a inclusão, para a equidade, para a não exclusão e para a integração de todos e todos num processo formativo onde todos temos a aprender e que não podemos ser de modo algum governados pelos algoritmos. Depois termina, portanto, deixarei mais então para a discussão. Muito obrigado. Professor Pacheco, muito obrigado. Você foi assim bem estrito com o tempo, de fato, faltou um pouquinho, mas agradeço aí sua pontualidade. Muito obrigado por todas as provocações. Vamos continuar com o seguinte palestrante. Vou pedir para as pessoas que estão assistindo às palestras que deixem as perguntas lá no chat respectivo, para, no momento de entrar nessa sessão, poder ir lá e procurar as perguntas para passar aos palestrantes. Vamos convidar, então, ao professor José Carlos Morgado. Ele é licenciado em Biologia, do ramo educacional, pela Universidade do Porto, e doutorado em Educação, especialidade em Desenvolvimento Curricular pela Universidade do Minho. Atualmente, é professor associado, é diretor do Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa do Instituto de Educação da Universidade do Minho, investigador integrado no Centro de Investigação em Educação e coordenador do curso de mestrado em Ciência da Educação, área de especialização, desenvolvimento curricular e avaliação. É membro do Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua e coordena o Conselho Fiscal da European Association on Curriculum Studies. Professor José Carlos Morgado, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui no Quinto Informática. Muito obrigado, muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar os meus colegas de mesa, um cumprimento mais especial para o professor Roberto e para o professor Pacheco, com quem tenho trabalhado e com quem continuo a trabalhar há vários anos, e deixar aqui também um cumprimento especial para o professor António Flávio, que é também um dos mentores deste colóquio. Uma palavra também de muito agrado e de muito apreço para o nosso moderador, o Ruben, que tem o trabalho de nos ir gerindo o tempo e dando possibilidade de nós falarmos e partilharmos aqui algumas ideias nesta mesa dedicada às conversações curriculares. Eu não sei se o meu vídeo está a ser, que o meu PowerPoint está a ser partilhado ou não. Se me dissesse, eu gostava de saber. Não tenho muitas, só tenho duas ou três transparências, 2 ou 3 slides, mas gostava de partilhar. Não sei se já está partilhado ou não. Não? Então, tiver também não faz mal. Bem, eu estive a ouvir o professor Pacheco e sem conversarmos um com o outro sobre o que ele ia falar, é curioso que sem conversarmos o que é que cada um de nós ia dizer, ele, de certa forma, dirigiu o seu discurso para o papel das tecnologias em termos curriculares. É curioso que eu não vou falar em tecnologias e vou precisamente fazer a minha intervenção no sentido de enaltecer a importância do currículo como esteio de desenvolvimento de cada pessoa quando está na escola e quando sai da escola e continua a fazer a sua vida social. E começaria por dizer que as políticas educativas e curriculares, que é o tema de base desta mesa, continuam a ser uma temática cuja centralidade continua a ser bem visível ao nível dos debates que quer académica, quer socialmente se têm desenvolvido nos tempos mais recentes. Em termos académicos, intensificou-se a produção de estudos sobre um conjunto de questões como a ascensão das políticas neoliberais, o impacto da globalização, os modelos de ensino, novas filosofias educacionais e, mais recentemente, como o professor Pacheco acabou de dizer, a importância das tecnologias em termos educativos e que têm contribuído para configurar o atual campo curricular
e envolvido compromissos e conflitos com perspectivas divergentes a esse respeito. Em termos sociais, as discussões têm-se centrado em aspectos como o desempenho dos professores, o desajustamento dos programas, o declínio dos níveis de formação, a necessidade de novas áreas curriculares, a necessidade de preparar os alunos para utilizar as tecnologias de informação e comunicação, a indisciplina, entre outros. Aspectos que se julgam estar a afetar, ou pelo menos estar a dificultar a organização e o desenvolvimento do currículo nas escolas. Em ambos os casos, esta discussão tem gerado dois tipos de reações distintas. Por um lado, o aumento, às vezes desmesurado e até injusto, das críticas à instituição escolar, acusando-a de se revelar incapaz de acompanhar as mudanças que a rodeiam e de responder com eficácia aos desafios que a sociedade lhe coloca, chegando mesmo a questionar a sua utilidade. Por outro lado, a preocupação em reabilitar a escola e de melhorar a qualidade do serviço educativo que propicia, o que revela a importância que continua a ser consignada ao fenómeno educativo como catalisador do desenvolvimento individual e coletivo e como esteio de melhoria da sociedade futura. Em termos políticos, e pese embora o protagonismo resultante da postura centralista que caracterizou o Estado ao longo de uma boa parte do século passado em Portugal, e penso que em vários países, incluindo o próprio Brasil, o que se verifica é que o Estado mergulhou numa crise de legitimação, sendo visto por muitos como um entrave ao próprio desenvolvimento social e tecnológico, e que por isso reclamam por novas políticas ao nível da educação, da saúde, da economia, da própria segurança social. Para ultrapassar a situação, assistimos já em pleno século XXI à implementação de políticas educativas e curriculares mais descentralizadas, tentando mobilizar as estruturas locais, dinamizar lógicas de inovação e de eficácia e realçar o papel da escola, considerando-a como um espaço privilegiado de decisão e ação educativa. Procura-se assim recontextualizar o papel da instituição educativa, assente num maior grau de autonomia e numa lógica de compromisso com os atores educativos, favorecendo o desenvolvimento curricular e a inovação centrados na escola. Além disso, pretende-se que a escola se assuma como uma esfera de ação pública, isto é, como um espaço aberto a todos os interessados no processo educativo, concedendo-lhe um certo grau de autonomia para conceber e ou adaptar os currículos que veicula em função de cada contexto educativo, para diferenciar as aprendizagens em função das características e interesses dos alunos que as frequentam e para construir respostas inovadoras tanto aos desafios com que se confronta como às exigências do futuro. No fundo, estamos a viver uma mudança de paradigma educativo, acelerada de facto pela tentativa de monopolização do ato educativo por parte das tecnologias e de seus representantes, mas encontrando aqui algumas barreiras e que, sem dúvida nenhuma, que residem sobretudo na impossibilidade de digitalizarmos as relações humanas e de conseguirmos minorar a importância do presencial no próprio fenómeno educativo. Então, esta mudança de paradigma, cujo eixo estruturante se desloca da órbita de ensino para o domínio da aprendizagem e à luz da qual a escolarização se configura como uma forma de renovação e inserção social mais alargada, tem reclamado algumas medidas políticas que em Portugal têm sido implementadas sobretudo nos últimos 6 anos, permitindo que a escola se nutrisse de uma verdadeira autonomia com poderes de decisão que lhe tenham permitido reinventar o currículo que aí se desenvolve e reavivar os princípios da cidadania, da inclusão e da solidariedade, de modo a que o empreendimento educativo se fosse configurando como um bem comum. E para o efeito, eu decidi enunciar 4 das principais medidas, ou das medidas que eu considero mais emblemáticas e que têm contribuído para a melhoria da qualidade da educação em Portugal, para melhorar o sucesso escolar dos estudantes e para que, de facto, a escola se assuma como centro da ação educativa. Em primeiro lugar, a primeira dessas medidas que eu queria referir, foi a implementação de uma efetiva autonomia e flexibilização curricular,
Em Portugal, durante muito tempo, o Estado assumiu a tarefa de definir a nível central a organização do sistema de ensino, dos planos de estudo e as decisões sobre o currículo que deveria ser desenvolvido nas escolas. Esse centralismo das decisões pedagógicas acabaria, inclusive, por sugerir muitas das metodologias que deviam ser adotadas na sala de aula, limitando os professores ou empurrando os professores para o papel de meros executores de um conjunto de decisões emanadas superiormente. Era necessário, por isso, inverter essa lógica, criando condições para que os professores pudessem, de facto, desenvolver procedimentos autónomos, o que contribuiria para que passassem de executores a decisores curriculares. Convém lembrar que é ao nível do currículo que se desenvolve na escola que os professores têm a oportunidade de se afirmarem profissionalmente, na medida em que se consideram gestores e protagonistas do processo de desenvolvimento curricular. O reconhecimento desta necessidade, entendida como forma das escolas organizarem o processo de desenvolvimento curricular, recorrendo às estratégias que consideram mais adequadas para promover mais inclusão e aprendizagens mais significativas, tem vindo a ser concretizada desde a publicação do Decreto-Lei número 55 de 2018. Este é um normativo que permitiu que a partir daí se começasse a concretizar a ideia de que é possível que os alunos cheguem aos mesmos resultados de forma diferente, reconhecendo aos conselhos de turma a capacidade de planificarem o currículo de forma integrada e abrindo espaço para formas de organização em que os tempos, os espaços e a interação entre as componentes do currículo passaram a ser explorados de forma distinta, não só de acordo com aquilo que é preciso que os alunos trabalhem, mas também com o seu perfil e com um conjunto de aprendizagens essenciais que devem ser concretizadas e a que me referirei mais à frente. A segunda medida que eu pretendo referir aqui, como sendo uma medida importante que volta a conferir à escola o protagonismo de ser o centro da decisão educativa, foi a implementação de uma educação inclusiva. Trata-se de uma decisão política que se baseou na ideia de que não fazia qualquer sentido discutir princípios curriculares se o acesso ao currículo não fosse garantido a todos os alunos. Daí a necessidade de iniciar uma alteração paradigmática na abordagem à inclusão, o que procurou concretizar-se com a publicação do Decreto-Lei número 54/2018. Sem se centrar apenas na deficiência, as escolas foram, a partir da publicação deste normativo, convidadas a uma abordagem caso a caso de cada aluno, no modelo multinível de adequação de medidas, assentes no pressuposto de que todos temos capacidade de aprender. Trata-se assim de um modelo integrador e abrangente que tem a capacidade de globalizar a ideia de inclusão e de a considerar uma questão curricular, pressupondo ainda que a flexibilidade é um instrumento para se conseguir trazer para a aprendizagem todos os que não aprendem ou têm vontade de aprender quando aplicadas outras metodologias. A terceira medida de política educativa que foi implementada e a qual me merece uma referência muito especial foi o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos e a consequente aprovação do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Um documento que enquadra as opções curriculares da escola e que inscreve um conjunto de princípios a partir dos quais se identificam capacidades, competências e valores a desenvolver nos 12 anos de escolaridade. Este documento torna claro o que se espera de um aluno no final dos seus 12 anos de escolaridade, sendo salientar que não deve ser apenas detentor de um saber científico, técnico e tecnológico, mas deve, sobretudo, aprender a pautar a sua atuação e a sua intervenção social e profissional com base em princípios, valores, atitudes e competências que esse perfil clarifica. Além disso, o perfil torna claro que a escola deve estimular o desenvolvimento de capacidades e competências que permitam aos estudantes gerir informação, pensar criticamente, raciocinar e resolver problemas. A última medida de política educativa em Portugal, neste período que eu aqui identifiquei como os últimos 6 anos, refere-se às aprendizagens essenciais.
uma decisão que também pretendeu contribuir para substituir uma visão mais tradicionalista de currículo, em que este era visto como um conjunto de conteúdos a transmitir, organizados em disciplinas, promovendo por isso a sua substituição por uma concepção de currículo que, sem descurar a importância do conhecimento, se estrutura em torno de capacidades, atitudes e competências previstos no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, pretendendo assim que se faça dos conteúdos os meios propícios para o seu desenvolvimento. A definição das aprendizagens essenciais, entendidas como conjunto comum de conhecimentos indispensáveis que os alunos devem adquirir na escola, bem como de capacidades e atitudes a desenvolver obrigatoriamente por todos em cada área disciplinar, funciona como uma orientação de base, tendo por referência o ano de escolaridade. As aprendizagens essenciais funcionam assim como orientações curriculares de base, na planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem e pretendem eliminar um dos obstáculos que tem sido recorrentemente referido pelos professores, a extensão dos programas, libertando mais tempo para a inclusão e a diferenciação pedagógica e para a interdisciplinaridade, facilitando assim a consecução de aprendizagens mais significativas. Em suma, 4 medidas que enunciei que têm vindo a ser implementadas com o intuito de envolver as escolas, os pais, os professores e os estudantes num processo inevitável de mudança. É que a escola não pode ficar imune às mudanças que eclodem no seu exterior, sob pena de se tornar rapidamente obsoleta, sem sentido e mesmo sem utilidade. Além disso, as medidas que referi enquadram-se em objetivos maiores e que podem fazer a diferença em termos educativos e sociais, a promoção do sucesso escolar, a consecução de melhores aprendizagens e a consolidação de uma escola mais inclusiva e mais cidadã num cenário de transformações inéditas e de incertezas radicais como o que vivemos atualmente. Se esses objetivos não conseguirem concretizar-se, então a educação e, em particular, a escola não estarão a cumprir a sua promessa de nos ajudar a moldar um futuro mais pacífico, mais justo e mais sustentável. Ora, a educação ao longo da história assumiu sempre um significativo protagonismo na transformação das sociedades humanas, interligando-nos com o mundo e com os outros, expondo-nos a novas oportunidades e fortalecendo as nossas capacidades de diálogo e de ação. Mas, para conseguir moldar um futuro pacífico, justo e sustentável, como aquele que todos nós desejamos, a Comissão Internacional da Educação da Unesco considera que a própria educação tem de ser transformada. E é nessa ordem de ideias que propõe um novo contrato social para a educação que permita uma efetiva cooperação e gere benefícios comuns. Um contrato social que permite uma efetiva, que se estruture na base de normas, compromissos e princípios culturalmente incorporados. Um contrato social que se baseia numa visão compartilhada dos objetivos públicos da educação e se funde nos princípios gerais que sustentam os direitos humanos: inclusão, equidade, cooperação, solidariedade, responsabilidade coletiva e interação permanente. No fundo, um contrato social que seja regido por 2 princípios fundamentais: garantir o direito a uma educação de qualidade ao longo da vida, fortalecer a educação como um empreendimento público e um bem comum. Em jeito de conclusão final, não posso deixar de lembrar Yuval Harari quando refere que as transformações e as incertezas referidas, que eu acabei de referir também, contribuem para que muito do que os alunos aprendem hoje nas escolas se torne ultrapassado em muitos poucos anos. Hoje ainda há muitas escolas a enfatizar a memorização da informação. E se isso tinha sentido há algum tempo atrás, porque a informação era escassa, e a escola tinha o papel, sobretudo, de difusora desse conhecimento e dessa informação, hoje isso não é possível porque a produção explosiva de informação e a sua intensa disseminação colocam outros desafios às escolas e geram alguns perigos, dos quais se destacam a desinformação e a irrelevância. Estas, sim, 2 possibilidades com que mais nos confrontamos nos tempos atuais e que causam sofrimento e desigualdade. Ora,
Num mundo com estas características, o que os professores menos precisam é de dar mais informação aos alunos. Em vez disso, precisam de os ajudar a desenvolver capacidades para discernir a informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que é irrelevante e, acima de tudo, combinar os vários pedaços de informação para obter um retrato o mais completo possível do contexto em que se inserem e o mais abrangente possível do mundo. Além disso, importa referir que as decisões que tomarmos nos tempos mais próximos influenciarão o nosso próprio futuro. Não conseguiremos ter certezas quanto às especificidades desse futuro, sendo a mudança e a transformação as únicas certezas. Por isso, para sobrevivermos de forma equilibrada num mundo destes, precisamos de muita flexibilidade mental e de reservas substantivas de equilíbrio emocional, o que nos permitirá, de forma equilibrada, familiarizar-nos com o desconhecido. Somos seres emocionais e essa característica tem vindo a ter um peso cada vez mais significativo no nosso dia-a-dia. E é precisamente pelo facto de estarmos perante um novo contexto social, desconhecido ainda em grande parte, que as emoções passaram a ter um peso significativo nas nossas decisões. Ora, os mecanismos de resposta emocional são muito mais fortes do que os mecanismos de resposta racional. Ainda bem que é assim, porque são muito mais rápidos e, por isso, tendem a proteger-nos de forma mais eficiente. A resposta emocional é importante, sobretudo para lidar com o volume de informação com que nos confrontamos no dia-a-dia. Além disso, as redes sociais estão pejadas de subjetividades, o que contribui para a valorização que fazemos das competências socioemocionais, sobretudo porque interferem na forma como reagimos perante as diversidades e as adversidades. Só que, ao mesmo tempo, as respostas emocionais também são mais automáticas e, por isso, mais sujeitas a erros. Daí a necessidade das instituições de educação e formação apostarem no desenvolvimento de competências socioemocionais a par das competências cognitivas. Em suma, hoje em dia, associado ao desafio de promover o acesso à informação e ao conhecimento, emerge uma necessidade premente, a de transformarmos as nossas vidas através da educação. Como sabemos, já não é suficiente pensar a escola como um espaço de excelência para a difusão e acumulação de informações. É preciso reinventar novos rumos para a educação, superar a fragmentação disciplinar, estimular a aprendizagem de novos saberes e desenvolver novas competências. Mas isso só será viável se conseguirmos criar ambientes educacionais que envolvam as comunidades, valorizem a solidariedade, a responsabilidade, a sustentabilidade e a diversidade e contem com o empenho e o esforço de todos, em especial dos professores. E neste esforço estará incluída também a tentativa de não deixar, de forma alguma, digitalizar o ato pedagógico. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Morgado. Novamente, aqui estava pensando que tivemos que esperar um ano para escutar vocês, um ano para ter o nosso luso online, mas vale a pena escutar todas as suas falas, todas as suas provocações. Já nesse momento, para os que estão entrando à nossa mesa, falar o professor Pacheco e o professor Morgado, os convidados internacionais da Universidade do Minho. Vamos por aqui pela nossa sala. Tem vários cumprimentos. Muito obrigado a todos os que estão assistindo a nossa mesa 1 sobre política de currículo e formação no Brasil e Portugal, o contemporâneo agônico e perspectivas. Estamos muito contentes de ter a participação de todos. Por aqui temos vou ler alguns dos cumprimentos que têm nos deixado nos comentários do chat, mas vou pedir também que, por favor, deixem as perguntas na opção de perguntas mesmo.
temos aqui muitos colegas de muitas universidades, de muitos lugares do Brasil e de muitos lugares do mundo. Eu mesmo estou aqui na cidade de Cali, na Colômbia. Por aqui, a Dessa agradece ao professor Pacheco. Muitos cumprimentos para os nossos palestrantes. E por aqui, a professora Ana Verena deixa uma mensagem aos 3 grandes mestres que muito impactaram na formação dela, e eu acho que de todos nós. A professora Maria Roseli dá um cumprimento, agradece ao professor Morgado, ao professor Pacheco, ao professor Roberto pela coordenação, e manda um abraço para todos. Tá bom. Só pelo protocolo, tenho que fazer a apresentação do nosso próximo palestrante, que é um professor muito querido por todos nós, é o professor Roberto Sidney Alves Macedo, que é professor titular e diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, coordenador do grupo de pesquisa Formace, tem desenvolvimento e pesquisas, artigos e obras publicadas na área do currículo e formação, é professor pesquisador, credenciado no programa de pós-graduação em educação da UFBA, consultor da CAPES, do MEC do Brasil, da Fundação do Amparo à Pesquisa da Bahia, FAPESB, membro da Academia das Letras da Itabuna, do Brasil, membro da Associação de Pesquisa de Pós-Graduação em AMPED, membro da Associação Brasileira do Currículo, e tantas outras coisas. É doutor em Ciência da Educação da Universidade de Paris Saint-Denis, e por doutorado em Currículo e Formação pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Fribourg, na Suíça, e do Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal. Professor Roberto, grato de ter você, grato de escutar você, a palavra é sua. Muito obrigado, Rubem. Eu gostaria que Herbert nos ajudasse na projeção dos nossos slides, né? À medida que Herbert vai projetando esses slides, nós podemos dizer que os comentários, né, a própria presença do Rubem Anclares aqui, né, vindo da Colômbia, bom? E os seus comentários sobre as características do luso passa a ser algo de extrema importância, né, que nós temos hoje um luso cosmopolita, nômade cosmopolita, ou seja, nos possibilita o encontro com a diferença, né? O luso hoje passa a ser um ato de currículo, né, como política pública, é assim que nós, né, nos inspiramos na nossa fala inicial. Eu queria saudar também os 2 colegas, né, e amigos, né, com os quais, né, convivi na Universidade do Minho, né, na cidade de Braga, o professor José Augusto Pacheco, né, o professor Morgado, abraçar o meu colega da Faculdade de Educação, né, e do nosso grupo de pesquisa, né, o professor Herbert, tá, Gomes da Silva, e abraçar também o professor Rubem Anclares, que é doutor, né, em Educação pela Faculdade de Educação, com sua tese defendida, né, sobre currículo, tá bom? No nosso grupo de pesquisa, tá bom? Então, temos aqui cada vez mais, né, o nosso luso cosmopolita, né? Então, nós ultrapassamos, né, as fronteiras, né, das primeiras ideias do luso. Então, temos conosco Timor-Leste, temos conosco pesquisadores franceses, pesquisadores da América Latina, né? Isso só nos faz ficar alegres com essa diversidade, tá bom? Portanto, saudar e abraçar os amigos pesquisadores que estão aqui, tá bom? Nós temos uma situação, ouvindo o professor Pacheco, ouvindo o professor Morgado, em que hoje no Brasil, né, as políticas de currículo são extremamente valorizadas, mas valorizadas para destruir todas as conquistas socioeducacionais, né, seja curriculares, seja formacionais, seja de gestão, tá, seja de formação de professores que nós conquistamos. Portanto, temos uma diferença
entre Brasil e Portugal. Bom, hoje nós temos dois vírus extremamente destruidores, tá? O vírus, né, da Covid-19 e o vírus, né, extremamente perigoso que nos infecta, né, a cada dia, que é o vírus da mentira, tá, que é produzida pelo conjunto de atores que fazem parte, tá bom, do grupo político do presidente da República, sua família, entre outros que o acompanham, tá? Com uma inspiração extremamente clara, tá? Onde perspectiva, eu diria, instrumental, em termos curriculares, de perspectiva estandardizada, ou seja, de um cultivo, né, aos padrões a priori estabelecidos, né, de currículo e formação, e também de construção de fetiches, né, que, em realidade, vinculam-se às questões curriculares e às questões formacionais, principalmente, né? Currículo foi eleito pela essa visão instrumentalista, estandardizada, né, e fetichizada, né, como um campo de conquistas para uma educação de feição fascista. Essa é a realidade que nós vivemos. Portanto, essa é uma realidade que nos diferencia do que o professor Morgado enfatizou das conquistas portuguesas, né, e como isso hoje vem possibilitando processos, né, plurais de flexibilidade, né? Portanto, nós estamos no olho do furacão, tá? Por mais que descobriram aqui que, né, políticas de currículo resolveria absolutamente tudo, mais como um fetiche do que mesmo como uma concepção rigorosa das possibilidades, dos limites das políticas de currículo, mas política de currículo aqui é apresentada como uma panaceia, né, universal dos males da educação, a partir de uma visão instrumentalista, estandardizada e fetichizada. Haja vista, né, o que temos, né, como novidade nesse momento, que é as políticas de implementação da Base Nacional Comum Curricular. Não temos uma base comum nacional curricular, temos uma base nacional comum curricular que tem como perspectiva, às vezes, né, sutis, às vezes, né, bem explícitas, tá bom? De normatização, tá bom? De padronização de um país que é um continente, de estados que são verdadeiros países, né? Vide a Bahia, tá bom? Nós moramos num estado que tem fronteira com 7 outros estados, numa diversidade, né, marcante, e também, né, com uma desigualdade tão marcante quanto a sua diversidade. Então, assim, esse primeiro movimento, tá, crítico, diante do que estamos passando, tá, pede também uma certa ênfase, né, nos movimentos de resistência que nesse país nós constituímos. Haja vista o que nós estamos construindo agora. O 5º colóquio luso-afro-brasileiro de questões curriculares e o 6º Informar-se são atos políticos de resistência, professor Morgado e professor Pacheco. Com esse espírito foi que nós constituímos essa possibilidade. Muito difícil diante dos limites que nós temos, dos ataques à universidade pública. Caro Pacheco, caro Morgado, nós estamos vivendo hoje na Universidade Pública Federal, tá, com um orçamento de 2011, tá, onde professores e diretores muitas vezes tiram dos seus bolsos, tá, a condição de realizar algo, tá, para que nós tenhamos alguma qualidade nos processos educacionais. Mas, mesmo assim, nós estamos fazendo. Nós estamos, como nós colocamos aqui, não só de resistência, mas de resistência. Bom, dito isso, nós vamos aqui enfatizar como, nesse momento, tá, política de currículo, política de currículo e formação de professores passa a ser algo, né, importante para as nossas reflexões em termos de necessidades
desafios e propostas, tá? Até porque, se nós olhamos, por exemplo, eu que sou o presidente do Fórum das Licenciaturas da nossa universidade, tá? No nível das políticas de currículo e formação de professores, nós estamos com ações constantes a partir da nossa universidade, inclusive, né, com projeções para além, né, da Bahia, tá? Congregando movimentos, né, de resistência, tá, a essas políticas destrutivas das conquistas socioeducacionais e, portanto, curriculares que fizemos. Entretanto, nós não acreditamos que chegaremos ao ponto zero. Tá? Esse DNA ele está marcado da luta, tá, que, repito, este colóquio representa parte importante dessa luta. Né? É muito caro a nossa luta, é muito caro, tá, a nossa crença que nós vamos virar, desfazer o jogo e virar esse jogo, em termos de políticas de currículo. Não se desaprende rapidamente, não se desmobiliza tão rapidamente, apesar de muitas mortes, muitas perdas, né, que tivemos pela questão da pandemia e, né, pelas dificuldades sociais, né, emocionais, tá, que vivemos a partir do que estamos passando em termos políticos hoje no nosso país. Herbert, por gentileza. Bom, o primeiro movimento, né, que eu chamo de explicitações, tem a ver com a pertinência, a relevância e a urgência do tema que nós estamos trabalhando, né, em termos da educação brasileira. Tá bom? Políticas de currículo e formação de professores, hoje, são os instrumentos, tá, do poder central, né, no Brasil, tá, para implementar uma política de conhecimento que possa se legitimar e se solidificar, tá, em termos de feições fascistas, tá, de regulação, né? Cria-se, por exemplo, né, aqui no Brasil, um fetiche em relação à questão das competências. Tá? Apropria-se das competências como forma de redução às habilidades. É o que faz, inclusive, os movimentos de formação oficiais, né, no que concerne à Base Nacional Comum Curricular. As competências passaram a ser um fetiche, ou seja, uma parte de uma possibilidade que é apresentada como resolução de todos os problemas curriculares. Portanto, essa nossa discussão aqui é de extrema pertinência, de extrema relevância para o momento que o Brasil, né, passa em termos de política de currículo e formação de professores, que são políticas recentes, inclusive. Tá? No segundo tópico, a gente tem a ver com as questões das necessidades que encontros como esse, né, transformem em atos curriculantes, se transformem em atos curriculantes de resistência. Já comentei sobre isso. Tá? E esse foi o espírito, né, de construção a partir da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, tá bom? Da construção do luso, né, do 5º luso afro-brasileiro de currículo e o 6º em farmácia. Né? E que a nossa esperança é que nós possamos, né, que possa emergir como formação dos nossos cenários formacionais, tá, as construções, formação resistência, ou seja, aprendizagens, inclusive, de como resistir a esses processos, tá? A partir, né, de construção de alternativas dignas, tá certo? A partir de uma educação que vá ao encontro da diversidade, da equidade, da sustentabilidade, entre outros valores com os quais nós lutamos em termos de política de currículo. Por gentileza, Herbert. No segundo movimento, nós tem a ver com a questão do saber, o saber curricular no Brasil e no mundo. Nós precisamos, de alguma forma, os dois colegas que me antecederam falam, de um saber ou de um conhecimento, tá, atravessado por questões de controle, tá bom? E aqui entre nós, né, a ideia de nós, por exemplo, né, falarmos de saberes, né,
nas políticas de currículo. Essa já é uma maneira de tornarmos, as políticas de currículo, tá, condições para que nós possamos ir ao encontro dos saberes, né, sociotécnicos, tá, necessários aos nossos currículos, dos saberes éticos, dos saberes estéticos, dos saberes culturais e dos saberes espirituais. Tá? Por exemplo, a abertura, né, que impactou o Brasil e o mundo no nosso luso aqui, né, isso nós tivemos, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, as manifestações, né, e fomos, né, lendo essas manifestações. Não foram atos apenas de adorno, de enfeite, até porque cultura não pode ser tratada dessa maneira. Foram atos formacionais de resistência, vinculados às questões, né, dos diversos saberes, que continuarão ao longo do nosso colóquio. Tá? E que esses saberes possam, inclusive, né, serem eleitos, né, mobilizados na vida contemporânea, tá, dentro de uma sociedade, de uma economia que se diz economia do conhecimento, tá, e que descobre aqui no Brasil, por exemplo, a política de currículo como um vetor, tá, de afirmação de poderes, né, instrumentalistas, né, no sentido mesmo, né, de construção de política de currículo. Tá bom? Então, isso também, né, nos possibilita, com os nossos estudantes, com os nossos colegas, com os nossos debates, mostrar como, né, políticas de currículo, como currículo, tá, eles acolhem questões e são constituídos por questões que implicam em poder. Tá? Mesmo, né, nesse processo de resistência, tá bom? Nós procuramos, de alguma maneira, tirar dessa condição, né, possibilidades formacionais e possibilidades curriculares para que, né, possamos, né, oferecer aos nossos estudantes, aos nossos professores, tá bom? Um debate sobre currículo que vai além, tá, das questões instrumentais, das questões de standardização de currículo, né, de pasteurização dos saberes, de fetichização dos conceitos curriculares que chegam nas asas das políticas de currículo da atualidade. Bom? Herbert, por gentileza, você pode... sobre a pluralidade dos saberes, né, e a pluralidade dos interesses pelo saber. Tá? Falo de política de currículo e formação política. Ora, esse é um debate que, inclusive, eu acabei com colegas, né, de organizar e escrever um trabalho que vai ser lançado aqui no salão de autógrafos, né, do Formace, que ele faz uma homenagem e um brinde ao professor José Pacheco, entre outros clássicos da educação curricular, do campo do currículo no Brasil. Tá? Um livro em que nós fazemos uma crítica veemente à onda, à vaga, ao movimento da escola sem partido, né? Que é um movimento fascista vinculado às questões da escola, né? Que tem como objetivo, principalmente, calar politicamente os professores, tá? E o livro começa pela positividade, né? Tomar partido da escola e dos seus educadores, tá? Do escárnio, né, da escola sem partido, a dignidade da escola autorizante, né, que cria a possibilidade. Esse livro vai ser lançado hoje, né, foi escrito por mim, pela professora Denise Guerra, pela professora Thelma Brito, pelo professor Ronald Carvalho, pelo professor Cleiton Brandão e pelo professor Ney Campelo. Tá bom? Nós nos juntamos e escrevemos esse livro como um ato político. Tá? Nesse livro, nós afirmamos justamente a pluralidade dos saberes e a necessidade, certo, de trabalharmos a diversidade, a diferença e a equidade a partir do enfrentamento dessa vaga, tá certo? Dessa onda, né, que se autodenomina escola sem partido. Bom? Ou seja, trata-se de um cinismo, né, que não se sustenta, porque não há como, por exemplo, numa política de currículo, não tratar da formação como política, até porque formação é experiência fundamentalmente irredutível na diversidade. Não se aprende igual. Tá?
processos formacionais implicam, e curriculares, em questões de contexto, em questões de cultura, em questões de características, dos contextos de identidade. Portanto, é parte da própria política de currículo e do viver e experienciar saberes curriculares, tá bom? Então, nós vamos, nessa obra, combater justamente, né, essa ideia da escola sem partido e apresentar, né, uma antítese, tá, de uma escola autorizante que vai ao encontro dos saberes na sua pluralidade, tá, a partir da sua capacidade de construir, justiça social a partir das questões curriculares, tá, ou a partir, como é comum nós colocarmos entre nós, no campo do currículo, das múltiplas justiças curriculares. Bom, ora, esse movimento, né, de trabalhar com saberes, tá bom? E aí, saberes no plural, o saber fazer, o saber ser, né, por exemplo, vinculado a currículo e formação de professores, tá, tem a ver justamente com o enfrentamento, tá, das políticas de currículo hoje, que estão coladas às políticas de formação de professores, tá bom? Que têm características fundamentalmente deônticas, do dever ser, do dever fazer, bom? Do dever estudar determinadas perspectivas e conteúdos a priori recomendados, legitimados e eleitos como formativos. Tá? Se a formação é do âmbito da aprendizagem irredutível, e essa irredutibilidade vem das questões culturais, das questões do mundo do trabalho, das questões do mundo da produção, das questões do mundo da cultura, do exercício ético, da cidadania, estético e espiritual, tá bom? Saberes curriculares, né? Tratar currículo a partir dos saberes, né? Não é apenas uma mudança de uma palavra, ou do tempo do verbo, né? De uma expressão, mas é, acima de tudo, né? Uma política de sentidos, de como nós estamos percebendo, né? E criando condições para tratarmos com políticas de currículo e formação no nosso país, vinculadas à formação de professores. Professor Herbert, por gentileza. Até porque, né, nesse terceiro movimento, né, sobre currículo e formação, tá certo? Currículo existe, política de currículo existe, porque aprender e formar-se é necessário. Nós não descolamos formação de currículo em função disso. Tá? A experiência formacional, tá, e a experiência formativa, tá bom? Tem uma certa diferença sutil entre essas duas coisas. O formacional é do âmbito da formação, o formativo é a experiência de quem se forma, de quem aprende. Tá? E algo que é fundamental nós colocarmos aqui. Falarmos de formação, temos que falar sempre de saberes e aprendizagens, tá, socialmente referenciados. Bom, sempre valorados, porque não existe a priori aprendizagens boas, tá? A aprendizagem é sempre do âmbito do perspectival, daquilo de que perspectiva, tá, eu coloco que determinada aprendizagem é boa. Só é possível, inclusive, um trabalho com política de currículo e formação de professores, se nós tivermos a oportunidade de ir ao encontro e fazer política de currículo, né, e realizar política de currículo, né, naquilo que a gente enfatiza, tá bom? Sempre no entre nós, no entre dois, tá? No encontro, nas conversações curriculantes, tá? Que é o que o nosso grupo de pesquisa, tá, coloca como indissociabilidade entre questões curriculares e questões formacionais, tá bom? Ora, aí nós entramos com algo fundamental, né, que é a relação dentro da aprendizagem com os saberes, né, e a dinâmica da experiência formacional. Faz-se necessário, assim, trabalharmos com perspectivas de autoformação, tá? De heteroformação, de erosformação, de ecoformação e metaformação. Explicito de forma sintética.
A autoformação não é necessário. Heteroformação também não, aprender com, né, com o outro, na relação com o saber do outro, da outra, né, do livro, da revista, da cidade, do museu, do mundo digital, tá bom? Do mundo espiritual, do mundo cultural, tá bom? Erosformação no sentido de que, já nos dizia, tá certo? Os estudiosos, já nos dizem, os estudiosos da psicanálise, que não é possível, tá? Formação sem desejo, tá? Desejo está na base da criação, está na base da invenção, tá bom? E acrescentamos ecoformação, toda uma antropologia contemporânea, por exemplo, liderada pelo o professor Ingold, tá? Que vai mostrar que nós não podemos mais tratar das questões, né, relacionadas aos saberes, né, simplesmente reduzindo essa cultura à cultura humana. Os outros entes, tá, podem também nos ensinar, podem também, né, nos apresentar possibilidades de aprender com. E a metaformação, que é a nossa capacidade de nos tornar, tá, avaliadores de nós mesmos, no sentido do que estamos vivendo, experimentando com a nossa relação com o saber curricular e as aprendizagens advindas daí. Ou seja, o que é que esta formação, o que é que esse processo de aprendizagem está fazendo com a nossa vida? Tá? Isso é uma pergunta, inclusive, sartreana. Tá? O que é que o currículo está fazendo conosco? Claro que Sartre não pensou o currículo, mas podemos colocar assim. E o que é que nós estamos fazendo com aquilo que o currículo fez conosco e irmos além? Tá? Esse é um processo que tem a ver com, né, uma relação com os saberes curriculares de forma autorizante, ou seja, onde, né, o trabalho com a autoria, com a autonomia, nos coloca na condição de sermos autores de nós mesmos. É uma base ontológica, uma proposta ontológica, não só epistemológica, tá? Que nos parece ser, né, produzir uma certa diferenciação, né, como nos recomenda Guattari, em termos, né, da relação com o saber. Herbert, por gentileza. Ora, essas políticas de currículo, né, que inclusive, né, não conhecem processos, né, formativos, não trabalham, não compreendem, podemos afirmar isso pelos estudos que temos feito da Base Nacional Comum Curricular, entre outras políticas agora, a base para professores, entre outras propostas para o curso de pedagogia, por exemplo, tá bom? Além de não saberem o que é formação, reduzirem formação a performance de aprendizagem, tá? Não vinculam a formação ao trabalho do professor. E a partir daí a formação de professores pelo trabalho. Tá? É o viés ideológico que está lá. Tá? Falou em trabalho, né? Tipo, não temos compromisso, tá bom? Isso é o que a BNCC faz e colocamos aqui para irmos concluindo, tá bom? A experiência da Undime, a União Nacional de Dirigentes da Educação, que tem a sua seção Bahia, é brasileira, né? Está no Brasil inteiro, que foi um programa de reelaboração dos referenciais curriculares da Bahia, todo online, que trabalhou com mais de 400 municípios do nosso estado, envolvendo, né, uma média de 700 professores ou mais, tá bom? Que nós participamos com o nosso grupo de pesquisa, assessorando a Undime, e esse quinto movimento vai sintetizar para concluirmos, tá, essa experiência com política de currículo como resistência, porque trabalhamos com os professores. Herbert, pode ir adiante, por gentileza. Com os professores e não sobre eles. Indo aos municípios, tá? Mesmo que online, mas conversando, através do que nós chamamos de conversações curriculantes, tá? Que se caracterizou por uma mobilização online dos educadores para entrar no mérito sobre questões, concepções, políticas, propostas e modelos curriculares. O Estado nunca teve uma experiência como essa. Né? Professores construindo seus referenciais municipais curriculares e, ao mesmo tempo, formando-se no debate sobre
tá, as propostas que colocadas, inclusive reformulando essas propostas, né? Possibilidade ímpar de transformar o movimento da BNCC, tá, e do movimento de reelaboração curricular, implicando crítica e propositivamente o trabalho e a formação docente. Veicular que a BNCC não é currículo da escola, nem o programa curricular da própria Undime, mas que a escola se mobilizasse e construísse os seus currículos. Ou seja, com dirigentes da Undime, um dos dirigentes dizia assim, e que a escola possa construir um currículo que possa chamar de seu. Essa é uma frase poética, né, no Brasil, e que eu gostei muito, inclusive, da expressão, né, que a escola tem um currículo que possa chamar de seu, que o professor lide com currículos da sua escola que possa chamar de seu, tá? Isso é importante, né? Possibilidade que as escolas, né, ao discutirem e se apropriarem da Base Nacional Comum Curricular, se apropriarem como se tornar própria e não, né, como propriedade, e do referencial curricular municipal se autonomizem, possam se autonomizar, possam se autorizar em termos, né, dos modelos e assim por diante. Aí nasceu a ideia de propor observatórios de currículo e formação em cada escola a partir, tá, dos professores que fizeram parte desse processo formacional e de reelaboração dos seus referenciais curriculares. Por favor, Herbert. Em termos curriculares, os municípios, as escolas e os seus professores pudessem também se constituir em instituições aprendentes, com responsabilização, autonomização, através da constituição de espaços-tempos de aprendizagens formacionais intercriticizadas e qualificadas. Né? A ideia de, na relação com o saber curricular, ser sempre uma relação intercrítica. Né? Uma apropriação, enfatizo, de tornar própria e apropriada, como não fala o nosso colega Dante Galef, uma apropriação intercrítica da teoria etnoconstitutiva de currículo, professor Pacheco. Tá? Essa teoria foi constituída, né, professor Morgado também, no seio do Instituto de Educação da Universidade do Minho. Tá? Essa política de currículo que eu apresento agora, professor Pacheco, professor Morgado, tá? Abraçou, a partir de um debate intenso, numa política para todo o estado da Bahia, a teoria etnoconstitutiva de currículo que eu desenvolvi, né, com o grupo de teorias de currículo lá da Universidade do Minho, né, e que tenho hoje a agradecer ao grupo que trabalha com o professor Pacheco e o Instituto de Educação da Universidade do Minho, né, com uma perspectiva de currículos multireferenciais. Herbert, estamos concluindo. Uma escola socialmente referenciada, portanto, tá? Que possa construir o bem comum curricular, ao mesmo tempo plural e de possibilidades emancipacionistas. E que políticas de currículo, né, possam experimentar a municipalização das políticas curriculares e dos seus professores. Falo, portanto, de uma experiência que hoje eu posso dizer de público. Tornei-me um curriculista municipalista depois dessa experiência. Por favor, Herbert, acho que estamos terminando. Muito grato. Se passei algum tempo, peço desculpas, tá? Mas minha gratidão à atenção. Professor Roberto, muito grato de escutar você, sempre inspirando-nos com suas falas. Nesse momento, para todos que estão nos ouvindo, no primeiro dia do 5º Luso Afro-Brasileiro de Currículo, de questões curriculares, estamos fazendo muitas atividades ao mesmo tempo. Essa aqui é a mesa 1, sobre conversações curriculares sobre política de currículo e formação no Brasil e Portugal, mas também estamos, no mesmo tempo, fazendo a mesa 2, 3 e 4. Já estamos fechando a parte das palestras dos convidados. Já falou o professor José Augusto Pacheco, o professor José Carlos Morgado, das Universidades do Minho, e acaba de finalizar a palestra o professor Roberto Cine Macedo, que não precisa muita apresentação. Aqui vamos convidar o professor Herbert Gomes da Silva. O professor Herbert é professor adjunto da Faculdade de Educação da UFBA, doutor em Educação, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, da USP,
especialista em desenho ambiental, possui graduação em ciências biológicas, pesquisador e subcoordenador do grupo de grupo de pesquisa em ensino da ciência da biologia Conhecer, pesquisador do Formace, coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Formação e Educadores, e foi professor de Educação Básica, diretor do Departamento de Desenvolvimento da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo e a Diretoria de Currículo, enfim. Professor Herbert, é para nós muito prazer ter você, a palavra é sua. Microfone, professor. Isso. Eu falei na tecnologia. Agradeço já, Rubens, muito obrigado. Peço já cumprimento você, a equipe técnica que está dando todo esse suporte, você fazendo a mediação à frente. Cumprimento o meu colega e amigo Roberto, que acabou de falar brilhantemente sobre as nossas políticas e andanças no campo do currículo. Principalmente, eu também sou, né, a partir dessa experiência, um curriculista municipalista, né, de defender o município, e cumprimento também os colegas do professor Pacheco, o professor Morgado, e me sinto muito feliz em estar com vocês aqui nessa mesa. E faço cumprimento também a quem está nos acompanhando, né, nessa discussão, nessas conversações curriculares, e inicio assim, sem muita delonga, o que é que eu trago para a gente poder discutir, e penso e fico ali ouvindo vocês três e pensando, né, elementos de reflexões e de crítica, e por isso eu trago também uma apresentação sobre isso. Eu já compartilhei aqui a apresentação, não sei se já está aparecendo na tela. Eu pensei numa possibilidade de como que a gente pode discutir política de currículo, né, pensando sobre este momento que nós estamos vivendo, um momento pandêmico que tem implicações para a vida das pessoas. Nós não somos só números, nós temos essas implicações que influenciam na dinâmica, e hoje a gente tem um cenário, por exemplo, vou falar especificamente do Brasil, onde as escolas aqui no estado da Bahia e em outros estados retornam às suas atividades com uma perspectiva de gestão e assim, da política pública, como se nada tivesse acontecido, que fosse apenas uma questão de recuperar uma lacuna que aconteceu durante a pandemia do interrompimento das atividades voltadas para a aprendizagem, das atividades escolares. E aí, fazendo menção a uma assertiva de Freire, que depois eu vou justificar o porquê, né, eu coloco este tema para esta fala e essa provocação sobre a política de currículo, né, entendendo e rompendo a invenção, né, a denúncia e o anúncio sobre essa política. E aí, nessa perspectiva, né, a política de currículo no Brasil, ela sempre teve um domínio de poder, que Roberto já denunciava, né, que Pacheco já falava, por exemplo, quando ele fala das tecnologias digitais. Professor Pacheco, aqui no Brasil também, as tecnologias digitais, elas podem ser consideradas um mito, porque elas vêm como um grande salvador das questões relacionadas à aprendizagem, das questões relacionadas à permanência, né, da atratividade de que os estudantes, de que os nossos alunos da educação básica sigam no seu percurso educacional. E aí, pensando sobre essas ações, como a nossa política é verticalizada e centralizadora, eu refaço, inverto uma pergunta, né, fazendo uma referência ao clássico aí do Godson, como é que se inventa uma tradição curricular se o currículo é uma tradição inventada? Esse aforismo aí é proposital. Então, como é que se inventa uma tradição curricular por meio de uma política, por exemplo, de currículo, por meio de uma gestão governamental e pública, e que, diga-se de passagem, nós temos que estar bem atentos e preocupados com o que vem por aí, né? Um dos primeiros elementos que eu observo e que eu reflito sobre essa questão é que, geralmente, uma política de currículo, ela olha para a sua rede educacional, para as suas escolas, para os seus professores, para os seus diretores, partindo do princípio daquilo que ele não é, né? O que não se aprendeu, o que não se fez, o que não se formou, né? O que não se tomou como ação, como projeto, o que não foi alcançado. Então, ela parte desse princípio numa visão de controle e de regulação para dizer o que ele tem que ser, que é. Né? Então, o controle é muito forte dentro da política de currículo, principalmente nessas perspectivas verticalizadas e centralizadoras. Entender o que não é para dizer o que é. Ou seja, o que o sujeito não é para dizer o que o sujeito deveria ser. Né? E aí, a partir dessa junção, há uma seleção de conhecimentos em prol de um projeto. E não só conhecimentos do ponto de vista, né,
do historicamente construído pela humanidade para ser perpetuado ao longo do processo educacional, mas de conhecimentos pedagógicos, de conhecimentos de gestão, de conhecimentos de funcionamento e organização do sistema educacional brasileiro e, óbvio, como uma perspectiva daquilo que se espera que esse sistema integre ou venha a colocar. E aí tem uma primeira sedução que é muito perigosa na política curricular, né, nas reformas, e no Brasil acontece isso, que é um apelo, eu identifiquei pelos percursos e pelas andanças, é muito recorrente essas dimensões, digamos assim, a fala dessas dimensões, né? Sempre que se fala em mudanças curriculares, em uma reforma, né, um novo currículo, uma política curricular, se fala muito em melhoria no acesso e permanência, né? Sempre se fala muito em como garantir e assegurar acesso e permanência. E talvez aí, por exemplo, professor Pacheco, as tecnologias digitais têm um apelo muito forte, porque parece ser atrativo, né? Eu diria que é convidativo, é sedutor, e aí a tecnologia digital vai melhorar, a gente está no mundo digital, o acesso, a permanência e os processos e tal. E essa é uma sedução muito perigosa, né? Entre outras, né? Que a gente vem com modelos de escola, com outra equipamento de infraestrutura, assim por diante. Mas melhoria no acesso e permanência é uma dimensão que seduz para essa reforma e para essas mudanças curriculares. O outro discurso está atrelado à melhoria nos resultados de aprendizagem. E aqui é bem curioso, porque se discute muito sobre melhoria nos resultados de aprendizagem e pouco se fala sobre a concepção das aprendizagens, né? Da concepção das aprendizagens em meio à diversidade, em meio às necessidades, às inclusões, né? Aos reparos da nossa história conturbada, escravocrata, racista e assim por diante. Então, assim, se fala muito em questão de aprendizagem sem definir do que se está falando ao passo. E aí, quando se não tem uma definição, qualquer coisa serve. E aí, para mim, vem um discurso vazio que envolve, por exemplo, o uso esvaziado de competências, de habilidades e qualquer outro tipo de construto que venha a definir um processo cognitivo separado desse contexto histórico e social. E a outra dimensão também, que é um discurso muito convincente para a reforma e para a justificativa, é falar sobre melhoria no acolhimento das necessidades, né, seja do professor, seja da comunidade educacional, mas principalmente, né, jogar um jogo que fala sobre as inclinações e demandas das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos em processo de escolarização, né, formalmente de escolarização. Então, essas três dimensões são justificativas muito repetidas no meio dos discursos das reformas e políticas curriculares. Não que elas não sejam verdadeiras, né? Mas a gente fala, por exemplo, que como o Roberto colocou, que é tudo perspectival, né? Aqui existem perspectivas que podem deturpar e conduzir essas justificativas a um terreno fértil, por exemplo, para a iniciativa privada, para as perspectivas mercantilistas, neoliberais e assim por diante. Então a gente tem aí uma lâmina de dois gumes, né, que ela pode servir como uma justificativa plausível para impulsionar reformas e políticas curriculares, como ela pode servir de justificativa para implementações tendenciosas e um processo aí desumanizante de educação dentro desse sistema. Nesse sentido, né, tentando entender essa lógica, como se inventa uma tradição curricular, numa política curricular, uma das primeiras ações necessárias nesse processo de verticalização, e aqui é uma denúncia, é reorganizar a política de sustentação das reformas, né? Nós não podemos fazer uma política curricular do jeito que eu quero, sem reorganizar aquilo que está dado e posto. E aí nós temos no Brasil vários episódios que contribuíram para reorganizar a política de sustentação. Um delas é o golpe político de retirada da presidente Dilma do poder para poder iniciar um outro processo de ação que culmina, por exemplo, numa lei que modifica a LDB, trazendo perspectivas para o novo ensino médio, para a educação integral, para a educação profissional e assim por diante. Então, é necessário trazer alguns passos e algumas marcações históricas. E, para isso, é importante caracterizar a política curricular em suas diversas dimensões, né? Nós podemos literalmente encontrar, por exemplo, elementos dessa caracterização no documento da base, quando ele diz que ali você tem arranjos curriculares possíveis, mas lá na frente ele cobra ipsis literis o que está colocado dentro daquela organização curricular. Então ela está ali definindo o que é que a política curricular diz, né, quais são as dimensões de atuação. É muito comum ouvir, e aí nós temos iniciativas privadas, órgãos
privados que repetem muito isso, o desenvolvimento pleno do estudante, do cidadão, do sujeito, né? São palavras que vêm aí com um cunho esvaziado, mas cheio de significados, de repetições, para caracterizar essa política curricular, né? O desenvolvimento de aprendizagens essenciais. O que são as aprendizagens essenciais? Não foi dito até agora e creio que também não vai ser muito explicitado mais à frente. Mas são as tentativas e os construtos teóricos que fazem a caracterização dessa política. E aí eu vou falar o que é formação de professores, eu vou definir, por meio de diretrizes, regulamentações por leis, todo esse processo que vai implicar uma política curricular e na construção e reorganização dessa dimensão. Seguindo na estrutura da reorganização, eu tenho que falar sobre a arquitetura curricular, né? Como que se compõe uma arquitetura curricular, né? Eu tenho que criar uma proposta curricular. Essa proposta curricular tem que estar atrelada a materiais curriculares, né? Eu tenho que trazer mecanismos para efetivar a eleição desses saberes, conhecimentos que estão nas propostas e nos materiais curriculares, e eu tenho que fazer uma gestão sistêmica de política curricular. O que se entende por gestão sistêmica? Acompanhamento, monitoramento e avaliação da política curricular. Então, olha como é complexo, mas ao mesmo tempo é bem intrincado as relações que são colocadas dentro de uma reorganização. Com esse cerne construído, né, caracterizando a política curricular e a reorganização da arquitetura, eu dou um salto para o princípio, né, que vai implementar essa reorganização de uma reforma, e isso está acontecendo no Brasil. Eleição de conhecimentos pedagógicos, né? E aí, nessa eleição de conhecimentos pedagógicos, nós não podemos deixar de fazer menção, né, Roberto, a famigerada resolução que diz quais são as diretrizes de formação de professores da educação básica, né? E aí tem um termo que repete sempre, homologia de processo, que é deturpado no processo de formação de professores como a repetição exata de uma determinada formação para tornar o professor apto a utilizar um determinado tipo de conhecimento, uma determinada estratégia, uma determinada metodologia, e aí tem um monte de referência de besteróis, como 10 lições para se dar uma aula, nota 10, 10 não sei o que para poder dar, enfim, tem uma série de coisas aí muito complicadas que são sedutoras, porque eles são colocados dentro dessa estrutura de reorganização que ela tira o oxigênio, inclusive dos sujeitos, para que eles possam lutar contra isso. E é tudo muito bem amarrado, muito bem pensado. Então, a tradição vai se alinhavando dentro dos tecidos, né, dos órgãos, dos governos, até chegar na escola e chegar em outros elementos, como, por exemplo, a contratação e a alocação do docente. A escolha de contratação, que tipo de docente, que perfil, que tipo de competência, que tipo de habilidade, o que eu espero desse professor docente. E aí, alinhavando mais ainda, além de formar e de fazer esses processos, eu tenho que formar professores, formar gestores. E aí tem o que culmina a efetividade disso, que é propor um modelo de avaliação externa, que ela seja institucionalizada, né? E aí, quando se amarra essa eleição de conhecimentos pedagógicos, o processo de alocação docente, a formação de professores, gestores, a avaliação externa, eu vou iniciar o meu processo de expansão nos territórios, né? Então, quando, por exemplo, a gente pega autores curriculistas como Miguel Arroyo, que fala do currículo como um território de disputa, né? Essa disputa começa muito antes, começa na política pública, porque é a política pública que faz essas amarrações do plano de expansão. Cabe uma crítica, e aí uma outra denúncia, que sempre se diz na LDB sobre o regime de colaboração entre município, Estado e governo federal. No entanto, o regime de colaboração não é um princípio garantido e assegurado pelas diversas instâncias, né? E a gente sempre, como o Roberto falou de ser municipalista, também falo sempre, toda escola é municipal. Não importa se ela é federal, se ela é do sistema estadual, ela está no território municipal, que tem uma identidade, que tem uma concepção, que tem relações, que tem saberes. Então, assim, ela tem um endereço municipal no nível das cidades. E aí, essa expansão territorial ela é conseguida como uma esfera. Por isso que a política vem tão verticalizada, né, nesse processo até chegar nessa expansão territorial. E aí, o que eu coloco como um ciclo, né, o currículo como referência para formação de professores e gestores, seja na formação continuada ou no ingresso regular. E aí a universidade ela faz parte desse processo, desse sistema. E por isso é importante amarrar a política de formação curricular para dizer, inclusive, qual é as perspectivas curriculares, né, o fenômeno curricular que acontece dentro da universidade.
o ciclo se fecha na seleção de contratação docente, nos materiais curriculares. E aqui há uma questão muito preocupante nesse período pandêmico, né? Quando eu estou perdido, sem dar orientações de planejamento, que eu não sei se é desproposital ou proposital, é por pura incompetência, mas aí eu crio um conjunto de materiais que seriam salvadores. Olha como nós vamos dar continuidade ao currículo, olha como nós vamos trazer esse material de apoio para a implementação curricular que eu vou te dar pronto, do plano de aula até os materiais que serão utilizados. E aí, com a preocupação constante com essa política de avaliação externa, manter a política de avaliação externa, criar modelos, né? Cobrir ali como eles são utilizados pela pedagogia, pela gestão, e assim por diante, ele realimenta o ciclo pelas infraestruturas da escola. O referencial curricular ele é tão importante que ele diz qual o material que vai para a escola. Ele diz qual o equipamento público que pode ser utilizado pela escola. Quando se traz o currículo nessa perspectiva, por exemplo, de que ele é o centro, né, que ele traz essa referência para as políticas curriculares. E aí eu separo 3 dimensões dessas políticas, que hoje está em implementação a todo vapor dentro do nosso país. Primeiro, a responsabilização individual, né? A responsabilização individual do sujeito que não aprende, estudante, a responsabilização individual do professor que não é visto como bem formado, né? A responsabilização individual do sistema que é falho, que a escola pública está destinada ao fracasso escolar, e isso não é novidade, né? Isso é dito por todos os cantos durante muito tempo no Brasil. Aí a segunda dimensão, que é a busca de uma desprofissionalização do campo docente, passando por políticas salariais, passando por uma desvalorização, por uma fragmentação da classe docente, né, pensando nas relações de entendimento de classe, né, pensando em que sujeito histórico e social estamos construindo, que cai na primeira, que é o mais grave, que é a esterilização sociocrítica reflexiva. Eu quero, de novo, trazer uma educação instrumentalizadora, uma educação que sirva para objetivos muito bem marcados, para uma objetividade. E aí, fazendo menção ao latino-americano, o professor Humberto Maturana, falecido este ano, que ele fala que quando você tem um discurso da objetividade, é porque esse discurso é de imposição de um sujeito sobre o outro, né? Uma imposição de um modelo sobre o outro. E aí nós caímos dentro, de novo, do sistema, e aí a tradição pode ser inventada, porque é uma limitação para isso, né? E aí eu trouxe essa denúncia inspirado em Freire, quando Freire fala que a utopia não é um idealismo, né? É a dialetização dos atos de denunciar e anunciar. O ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. E por essa razão a utopia é também um compromisso histórico, né? Ele traz a visão de concretude dessa utopia. E por isso essa denúncia de como esse sistema está maquiavelicamente organizado, que ele poderia ser algo de uma grande congratulação, algo que poderia ser louvável numa política pública curricular, é utilizado para esse processo de uma estrutura desumanizante que nós precisamos lutar a cada dia. E olha como esse ciclo se fecha, né? A universidade tem seus cortes, ela está sendo sufocada para o seu funcionamento, a educação básica também, para que todos nós precisamos socorros, e o primeiro que jogar, o bote que jogar o material de apoio, nós iremos agarrar como uma fonte, e esse é o que o sistema quer, e nós precisamos lutar. E aí, nesse modelo, quando o Roberto finaliza falando do processo de construção curricular da Undime, nós trazemos exemplos de que isso é possível, porque apesar desse sistema opressor, desse sistema que coloca nas pessoas e determina, né, seu processo educacional, até determina como sujeito histórico, como o Freire também coloca como indivíduos, né, como objetos, como nessa estrutura desumanizante, nós temos lampejos de que essa resistência é possível. E aí, nas nossas andanças pelo esse programa curricular por diversos municípios, nós encontramos algumas constatações, né, que são esperanças, vamos esperançar, esperanças de ações que podem modificar esse sistema tão cruel, né? E essas constatações foram identificadas na relação com o professor, com eles, né? Não falando sobre eles, mas com eles, para que a gente pudesse entender. O primeiro é que existe um potencial de movimento nas escolas e de professores que, mesmo sobre a polêmica e sobre essa égide cruel, dessa lógica de uma política curricular amarrada pela BNCC e pela avaliação, eles se interessam por currículo, eles discutem sobre currículo, e eles falam sobre currículo. O que nós não podemos considerar é que eles são inaptos para essa discussão.
E aí, essa reflexão sobre esse potencial passa a juntar aquilo que para nós é inseparável no Forma-se, que é currículo e formação. Então, existe um potencial de movimento de escolas e professores. Aí vem a tentativa de incluir sua história e seus sujeitos. Né? Os professores tentam, dentro dessa reforma curricular, colocar a sua história e os seus sujeitos, os seus personagens, as suas relações para dentro da atividade de referência das escolas e do currículo. Eles refletem sobre as dificuldades, né, a falta de infraestrutura, a falta de condições, mas isso é provocado por esse movimento curricular de reescrita dos currículos municipais. E aí, principalmente, a valorização dos saberes, entra em cena a construção a partir do contexto da aprendizagem, o contexto do viés social e do viés histórico. Né? Eu coloquei isso aí como um time do devir, né? É o início de um processo. E aí nós temos que olhar para esses lampejos que aconteceram, essas reflexões que aconteceram na construção curricular e potencializar esses momentos, esses espaços, para que os professores se empoderem e tragam elementos para mudar essa dinâmica da política curricular. Um ponto de reflexão que é importante, que vem dessa experiência, né? Nós percorremos vários municípios, né, principalmente da Bahia, mas com experiências também de trocas entre outros estados, é que é um ponto de reflexão importante na ação com o professor, é a necessidade dos educadores saberem distinguir o campo do currículo, porque a gente tem uma confusão do qual é o campo do currículo para aquilo que não é o campo do currículo, qual é o objeto de estudo, ou os objetos de estudo no plural do currículo como processo histórico, né? Não olhar um currículo esvaziado de realidade, que é o que Freire também já denunciava, né? Um processo educacional sem a realidade, né? Eu diria em um terreno sintético, áspero, estéril, né? Que coloca os saberes como elementos fora do seu contexto e fora do seu processo histórico. E com um interesse nos processos formativos e, ao mesmo tempo, ressaltar esse empoderamento político. Né? Então, assim, já chegando ao final, os saberes curriculares, né, nós temos que afirmar o tempo inteiro que nós somos seres humanos, multidimensionais na linguagem, todos somos cientistas, filósofos e outras áreas do conhecimento na tentativa de explicar e entender a nossa experiência e o mundo que vivemos através delas, ou do nosso desejo de dignidade em nossa relação. Então, nós temos uma crise também ética de dignidade no Brasil que influencia na política curricular. Né? Por meio disso, queremos explicar a nossa experiência cotidiana e refletir sobre os nossos afazeres e sobre o nosso modo particular, principalmente, de explicar. E aí, para finalizar, para fechar, nós estamos nesse momento de uma crise governamental em um governo que não respeita a ética, que não respeita a ciência, que não respeita a verdade. E aí tem uma frase de Freire que se torna muito atual e que nos põe sobre uma responsabilidade. Somente pode ser profético os que anunciam e denunciam, comprometidos permanentemente no processo radical de transformação do mundo, para que os homens, que aí você fará a frase dele, para que as pessoas possam ser mais, né? Os homens reacionários, os homens opressores não podem ser utópicos, eles não podem ser proféticos e, portanto, não podem ter esperança. E aí o convite que fala é que a política curricular nós temos que cultivar e trazer a utopia e ser proféticos ao anunciar e denunciar para que a nossa educação não caia nesse esvaziamento histórico, social, cultural, ético, que reflete a nossa sociedade nas discussões mais ásperas e sintéticas e, digamos assim, menos dignas da nossa trama social, das nossas dificuldades e do nosso momento atual. E aí eu agradeço e retorno a palavra aí para Rubem, que está fazendo a mediação com muito cuidado para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heber. Essa é a questão do tempo, a relatividade do tempo. Levamos quase já 2 horas escutando essas palestras tão interessantes, tão provocadoras, mas temos que ir fechando. O professor Heber acaba de finalizar a sua fala. Os outros convidados já também nos deram todas suas ideias ao redor do tema da mesa 1, política de currículo e formação. E agora vamos fazer um bloco, por questões de tempo, somente vamos fazer um bloco de 3 perguntas.
vou ler as perguntas e logo os nossos convidados, desde seus conhecimentos, podem nos ajudar a orientar algumas possíveis respostas para essas perguntas. A primeira pergunta foi feita por Ana Carolina Santos, de Lima, e ela diz, a questão é, qual risco o silenciamento, o esvaziamento do currículo pautado na BNCC corre o risco em privatizar a educação pública no futuro? Vou ler de novo. Qual risco o silenciamento ou esvaziamento do currículo pautado na BNCC corre o risco em privatizar a educação pública no futuro? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, foi feita por a nossa colega Leane Lira. Ela diz, gostaria de pedir ao professor José Carlos que ele desenvolvesse mais detalhadamente quais diversidades que caracterizam a política pública sobre educação inclusiva implementada, e se ele tem informações de como essa inclusão acontece na dinâmica curricular nas escolas. Essa é a segunda pergunta. Gostaria de pedir ao professor José Carlos que ele desenvolvesse mais detalhadamente quais diversidades que caracterizam a política pública sobre educação inclusiva implementada e se ele tem informações de como essa inclusão acontece na dinâmica curricular. E a terceira pergunta foi feita por Rosemary Albaia e diz, como se dá em Portugal a interferência de institutos, fundações e do meio privado no processo de construção do currículo da escola pública? Como se dá em Portugal a interferência de institutos, fundações e do meio privado no processo da construção do currículo da escola pública? Então, dou a palavra aos nossos convidados. Aqui tem uma das perguntas diretamente para o professor José Carlos, e as outras duas, os professores participantes podem nos ajudar com algumas ideias. Eu já posso responder, só queria dizer que eu, de certa forma, já respondi a essa colega, dizendo-lhe que se na internet ela puser Decreto-Lei 54/2018, encontra a forma como se estrutura a educação inclusiva neste momento em Portugal. Eu fiquei um pouco triste e até com alguma nostalgia por ver que de facto, neste momento existe uma grande diferença entre as políticas educativas e curriculares no Brasil e em Portugal. Nós temos um governo que está em funções já há 6 anos e que procurou valorizar a escola e os professores, claro que sempre com algumas críticas, isso é normal, e isso fez com que mesmo no período de pandemia se conseguisse, ou que se tentasse pelo menos, que nenhum aluno ficasse para trás. E, portanto, as escolas hoje têm possibilidade de decidir 25% ou 30% do currículo que os alunos devem cumprir na sua escola, currículo esse que é fundado no contexto onde a escola se enquadra. Quanto à educação inclusiva, durante vários anos prevaleceu a ideia de uma educação inclusiva para alunos que tivessem necessidades educativas especiais, ok? E necessidades educativas especiais no sentido de serem portadores de alguma deficiência. Este decreto-lei refundou o conceito de educação inclusiva e, portanto, alargou a toda a instituição escolar, partindo do princípio que todos precisamos de ser incluídos, uns mais do que outros, e definiu até vários patamares de inclusão, que eu agora demoraria algum tempo aqui a explicar, e que por isso eu digo à colega, que eu já escrevi aí num comentário que eu penso que lhe podem fazer chegar, se ela for à internet e escrever Decreto-Lei número 54/2018, de 6 de julho, ela encontra uma descrição correta daquilo que eu estou a dizer e mais fundamentada até, ok? Neste momento a escola quer-se incluída, quer-se que seja uma escola inclusiva para todos, para quem tem mais e quem tem menos dificuldades, e só assim
a educação pública pode ser vista como um bem comum, ok? Eu penso que eu respondi mais ou menos à questão e deixava agora para os meus colegas as outras duas questões, pedindo a vossa compreensão. Eu já tinha dito no início, de daqui a 4, 5 minutos ter que me ausentar. Professor Roberto, um grande abraço. Professor Herbert também, Ruben também, meu amigo Zé Augusto Pacheco, um abraço grande, mas eu vou dar aulas até às nossas 22 horas, que são as vossas 19 aí, ok? Obrigado, professor Morgado. Bem, eu poderei responder à questão que é colocada sobre a realidade portuguesa, deixando a outra questão para o professor Roberto e para o professor Herbert Silva, que a quem também cumprimento, e que apreciei bastante a intervenção, e que as 4 intervenções estiveram bastante interrelacionadas, porque discutiram questões atuais sobre as políticas curriculares em Portugal e no Brasil, que são sempre problemáticas, porque elas também são dimanadas de contextos transnacionais e geradas por interesses económicos. Eu julgo que a questão que é colocada sobre como se dá em Portugal a interferência dos institutos privados na definição do currículo nacional ou das escolas públicas, eu também já tive a oportunidade de responder no chat a esta questão. Há sempre uma interferência do privado no público, não é? Porque há sempre uma comparação entre aquilo que é a escola pública e a escola privada, quer seja pela chamada, entre aspas, eficiência do privado, porque obtém melhores resultados, porque o privado pode selecionar alunos e o público tem que ser uma escola inclusiva, aceitando todos os alunos e alunas que se inscrevem na escola e a quem o público tem que dar uma resposta positiva. Portanto, esta possibilidade de o privado poder escolher e o público não escolher, porque tem uma missão pública e essa missão é assumida pelos professores e pelos educadores, há uma enorme diferença. É evidente que o privado hoje interfere não tanto através de práticas diretas, mas essencialmente através de conceitos. Sobretudo através do conceito de accountability, ou de prestação de contas e responsabilização, na exigência de resultados e sobretudo, na tentativa de impor uma política curricular que seja moldada pelos resultados, ou que seja resultadista, e que não se baseie em contextos específicos e próprios identitários de culturas, de modos de ser e de agir, como se verifica, por exemplo, no Brasil, ao nível das escolas ribeirinhas, das escolas quilombolas e todo o tipo de escolas que têm dentro de si a diferença. Portanto, digamos que essas políticas públicas baseadas na prestação de contas, elas têm por detrás sempre interesses comerciais, interesses privados, que se baseiam essencialmente no funcionamento do mercado e de uma ideia que o privado é melhor que o público. Portanto, temos que resistir bastante a isso e buscando também palavras do professor Roberto, do professor José Carlos e do professor Herbert Silva, sonharmos, sermos utópicos, porque através disso também temos o compromisso histórico e o compromisso social de termos uma escola pública de qualidade ao nível das aprendizagens, mas viradas para contextos específicos e, sobretudo, relacionadas com os alunos e as suas vivências identitárias. Obrigado, professor Pacheco. Aqui já então temos a última pergunta. Eu vou corrigir, foi feita por Jeane Nascimento sobre o embasamento da BNCC. Bem, nós vamos ser bem sintéticos, nós estamos já no nível, 5 minutos depois das 16 horas, que o sistema já nos colocou. Eu vou ser muito sintético dizendo o seguinte: se a BNCC não gosta de diversidade, nem toca em diversidade, tá bom? É uma política de silenciamento, tá? É muito simples a gente... Se a BNCC valoriza uma série de valores de elite das classes dominantes brasileiras,
predominantemente classes burguesas, tá certo? Faz parte, sim, de um jogo que beneficia uma sociedade vinculada aos valores do capital. Eu termino aqui. Agora. Muito rapidamente, Roberto, e aí, só complementando, o desjogo, né, que você gosta tanto de usar, está justamente em entender esse potencial municipal de chegar na escola, no território onde ela esteja, no contexto, para que a gente possa olhar para o currículo numa ótica invertida, né? Não a partir da BNCC, mas a partir do município para o que é necessário para o contexto da aprendizagem. Então, é essa ótica invertida que a gente defende aí no desjogo do jogo desse sistema de política curricular. Ótimo, Herbert, parabéns. Fica à vontade, Rubem. Professores, muito obrigado por suas falas, por suas palestras, por suas provocações. De fato, sempre que estamos nos diálogos intercríticos que provoca o Informacem, o luso afro-brasileiro, ficamos com saudade de ter mais tempo. Vou fechar já a mesa. Agradeço novamente cada um de vocês por ter nos compartilhado suas reflexões e convido aos demais participantes para continuar participando da programação que temos no 5º Colóquio Luso Afro-Brasileiro, onde hoje é nosso primeiro dia e ainda não termina a programação. Então, convidamos todos vocês. Agradeço enormemente a participação e ter compartilhado conosco essas vigentes reflexões e poder fazer o contraste Portugal-Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Obrigado. Rubem. Obrigado. Obrigado.